Rafael da Cinematográfica e a gente está na NAB 2015. A gente está com o Pablo Bioni, que é supervisor da área de pesquisa e efeitos visuais da Globo. E ele vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona o trabalho dele. Pablo, pode contar um pouco para a gente como é como é o seu departamento lá na Globo? Perfeito, prazer estar com vocês. Bom, com relação à minha parte do meu trabalho lá, eu coordeno a área, justamente como você disse, de pesquisa e desenvolvimento de efeito visual. O que se trata disso? É uma área onde a gente cuida de efeitos ou de tendências ou de workflows que geralmente não são comuns dentro do nosso mercado, até mesmo um desafio mundial que às vezes a gente enfrenta. Então, uma área focada para resolver esse tipo de problema, né? A nossa entrega muitas vezes acaba sendo uma cena, porque a gente está inserido dentro do contexto de efeito visual, então obviamente a gente, em grande percentual, é uma entrega, é uma cena, mas em outros momentos o que a gente faz é entregar tecnologia, seja um workflow, seja um novo método, seja uma criação que a gente faça, né? A equipe de pesquisa e desenvolvimento, ela é composta em grande parte de engenheiros de computação. E engenheiros de computação que têm uma formação híbrida. Então, parte deles são engenheiros puros, mas com algum tipo de formação relacionada à arte, né? Ou outros são realmente designers, pessoas que vieram do mercado mais artísticos e que, quando entraram na área, foram incutidos de toda a necessidade de engenharia e técnica e robustez que a área precisa, né? Bom, você pode contar, você falou de tecnologia, você pode contar quais as tecnologias que, por exemplo, você lida diariamente lá? Claro, com certeza. A gente está sempre correndo atrás de tempo real, o máximo que a gente pode. Em termos de softwares, né, a gente é agnóstico, a gente usa qualquer um que atender à nossa necessidade específica da pesquisa que a gente está realizando, do projeto que a gente está realizando. Muitas vezes a gente desenvolve usando equipamentos que não estão disponíveis ainda no mercado. A gente tem parcerias, não posso falar, mas eu tenho parcerias com várias empresas de hardware, várias empresas de software que a gente sela acordos, desenha roadmaps para prever como é que vai ser o futuro, né? Acho que o grande diferencial que a gente tenta aplicar dentro da empresa é diferencial no ar. E diferencial no ar a gente muitas vezes não consegue com o que a gente tem na prateleira. E o foco é justamente esse, né? A gente procurar desenvolver coisas. O grande problema que isso traz para a gente, esse é o grande desafio, né? E a empresa entendeu muito bem isso, é que quando você lida com tecnologia que não existe, você precisa de um grupo de pessoas que não tem uma formação clara dentro. No Brasil é muito difícil você ter uma formação desse tipo. Então, você pega uma pessoa que é engenheira e tem que migrar ela para um campo artístico. Essa questão híbrida, ela realmente é um problema para a gente. Mas a gente vai de tudo, desde o hardware que a gente precisa especificar, dimensionar para o trabalho que a gente precisa fazer, até mesmo o desenvolvimento de algum software que geralmente tem que ser produzido pela gente para poder cair num hardware que não está no mercado. Então, é uma coisa bem esquisita. Uma vez que a gente consegue solidificar essa tecnologia, então a gente tem uma grande equipe de efeito visual que pega essa tecnologia que a gente esmerilhou, quebrou a cabeça e já entendeu mais ou menos como é que funciona e transfere para o uso, para a produção em massa de todos os produtos. Geralmente a gente está rodando 30 produtos ao mesmo tempo, então Isso é uma seriam, equipe... seriam tipo 30 cenas ou vinhetas ou... Não, seriam 30 produtos. Cada produto com suas milhões de cenas. Então, um grupo grande de pessoas. Eu posso estar enganado, mas só para a área de pós-produção são algo em torno de 80, 90 pessoas cuidando só da parte de efeito visual. E aí inclui 3D, videografismo, composição, né? Enfim. E a minha áreazinha eu conto só com em torno de 8 pessoas, né? Dessas 8 pessoas, elas estão juntas na área de 3D, a área de comp, a área de pesquisa e programação, todas elas intercambiando conhecimento para a gente ter isso, né? O grande segredo é você conseguir juntar, fazer de forma híbrida, né? A parte técnica e a parte artística. Esse é o ponto-chave. Legal. E você pode contar algum projeto recente que vocês estão trabalhando, ou algum que você concluiu que você ficou... Que projeto legal. Esse é um projeto que você tem bastante orgulho. Qual é o que você mais gostou ultimamente? Olha, todos a gente se orgulha por algum motivo específico, né?
Saramandaia foi um grande produto para a gente. Saramandaia, especificamente para a minha área, ela foi muito bom, muito desafiador. Foi uma entrada que a gente fez no mundo de produção virtual, onde a gente não se deteve apenas à cenografia virtual, que integra várias áreas, área de cenografia, área de industrial também, enfim. Mas também na área de criação de personagem virtual, onde a gente precisou contar muito fortemente, não só com os atores, com a direção jogando muito junto conosco, mas também com a parte de efeito especial. Efeito especial é a parte física, a criação de próteses, etc. Para conseguir casar perfeitamente com a área de efeito visual, né? Saramandaia, um dos grandes desafios que a gente teve foi transformar o ator Gabriel Braga Nunes em um lobisomem. Então, era uma entrada muito delicada na TV, a gente precisava manter um alto nível de realismo, ao mesmo tempo atender todas as demandas que eram necessárias pela direção, de não ser tão assustador, mas ser um lobisomem, ter uma característica romântica. Esse foi um grande desafio. E um dos últimos que a gente fez foi para essa novela Alto Astral que tem. Alto Astral, a gente fez uma das primeiras cenas, era um acidente de avião. Esse avião estava Torlone dentro dele e tinha um raio numa tempestade, destruía a turbina, o piloto tentava desesperadamente controlar o avião, e aí era o seguinte, não era contemporâneo, era uma coisa passada, e a gente não tinha estrada que a gente pudesse filmar, então a gente teve que criar estrada, carro, avião, acidente, simulação de câmera, e foi um resultado final muito bacana no ar que a gente conseguiu colocar. Mas a gente mais se orgulha sempre daquelas cenas que as pessoas olham e não sabem que são efeito visual, obviamente. Você que é do ramo sabe isso. Uma dessas que a gente colocou no ar foi em Babilônia, onde a Adriana Esteves, ela olhava Dubai e ela estava de mudança de Dubai para o Rio e na hora ela começava olhando para uma janela com uma câmera em 360 girando, então a janela mostrando Dubai, a câmera dava um 360, você não via nenhum tipo de emenda de cenário, porque ela estava em dois ambientes, né? Você não via nenhuma emenda de cenário e você casava no final com ela olhando para a janela mostrando uma comunidade no Rio de Janeiro. Então essa cena para a gente também foi bem bacana. E como é que você recebe o briefing do diretor? A ideia vem como? Você vem um script, você começa a montar em cima, ou é uma conversa, é uma coisa em conjunto? Não, com certeza. A gente começa a discutir, idealmente a gente começa a discutir desde cedo, né? Geralmente, como você sabe, a gente trata de novela, a novela não é uma obra fechada, né? Saramandaia era, mas ainda assim tiveram algumas mudanças, mas essa especificamente de novelas, elas não são. Mas a parte inicial, sim, a gente consegue pelo menos uns 2 meses, 3 meses de antecedência para projetar a cena. Dentro disso daí, a gente trava um acordo com os diretores e autores para tentar ao máximo conseguir transferir para esse virtual, o efeito, ao que está na cabeça deles. Então a gente traça uma série de storyboards, faz reuniões para mostrar os nossos produtos que a gente está conseguindo, as cenas, ou determinados softwares, quais são os avanços que estão, para ver se a gente está no caminho certo. 2, 3 meses é muito apertado, ainda mais para uma equipe pequena, então a gente não pode errar. E uma vez que a gente tem esse storyboard bem definido, bem traçado, o trabalho ele vai sendo feito e a gente vai fazendo esses checkpoints para ver, tá ok, até a gente chegar. A gente tenta minimizar ao máximo. Em algumas situações, obviamente, a gente teve algumas discrepâncias onde a gente precisou agir rapidamente, mas é óbvio, a gente nunca trabalha com um plano só. A gente tem plano A, B, C, até o que for necessário para garantir um produto de qualidade no ar. E com inovação sempre, né, o que a gente está procurando. E falando nisso, inovação. Se você, por exemplo, tem muita gente que está assistindo a gente que gostaria de trabalhar com isso, pós-produção, desenvolvimento, o que você sente falta, ou se você estivesse procurando uma pessoa, o que você recomendaria para ela fazer, para ela estudar? Quais os primeiros passos que você daria dica para alguém que está querendo entrar na área de pós, principalmente de pesquisa? Perfeito. Bom, a primeira questão é que a gente precisaria ter um profissional. Se eu fosse procurar o profissional perfeito, né, seria uma pessoa híbrida. O que muitas vezes acontece é você tem um artista
totalmente focado ao artístico e ele não quer saber absolutamente nada de tecnologia, e o cara que é de tecnologia com aversão à parte artística. E isso é um problema, porque a pessoa acha que pelo fato dela não programar, ela não pode fazer arte, e a pessoa fazer arte não pode entrar no mundo da tecnologia pela programação. Na verdade, eu procuro um profissional que não tem essa barreira, ele consiga transitar entre um e outro. É óbvio que o que vai prevalecer é a razão dele, o dom dele natural. Se ele é artista, obviamente ele vai caminhar muito facilmente, vai agregar muito mais valor artístico, mas ele não pode fechar o olho, obviamente, para o que a tecnologia pode acelerar ou pode contribuir para a parte criativa dele. É não se limitar ao que o programa faz. Seja um software como o Nuke, seja o Flame, seja qualquer outro, não fazer exclusivamente o que a ferramenta dá, mas extrapolar esse limite. Pensar, poxa, será que se eu fizer isso, juntar disso, mesmo sendo braçal, olha, isso é muito braçal, mas dá um efeito legal, então como é que eu posso acelerar esse processo? Como é que eu posso otimizar esse processo? E essa mentalidade que a gente procura. É muito difícil, eu estava em conversa com algumas pessoas até de fora mesmo, e é curioso porque o mercado latino, México também, nosso mercado, a gente não tem uma formação específica. Todo mundo foge para universidades aqui nos Estados Unidos, ou algumas em Canadá também, para seguir isso, mas a questão muita coisa é aprendida em cursos de internet e que não desvalorizam a questão artística dele, mas é óbvio que se uma pessoa tiver algo mais formal, uma faculdade, no meu caso me interessa muito engenheiro de computação, um grande viés em programação e computação gráfica, isso interessa muito. A parte artística pode ser desenvolvida tranquilamente, né? E vice-versa. Então esse é o foco que a gente está sempre procurando. Show de bola. Eu quero fazer umas perguntinhas para o Pablo também. Então o Rafa foi para trás da câmera e eu que estou no microfone agora. Pablo, eu queria saber um pouquinho sobre que tipo de material que chega para vocês, né? A gente falou bastante já do que você faz com o que você recebe ou que você cria do nada, mas eu queria saber um pouquinho qual o tipo de material que você recebe. Boa parte das pessoas que acompanha a gente está acostumado a trabalhar com material de nível um pouco mais baixo, DSLR, talvez Blackmagic, coisa de uma Blackmagic Pocket, ou numa câmera do Blackmagic, mas qual que é o material que você tem recebido para trabalhar na Globus? É Red? É ARRI? O que é? A gente trabalha com Sony F55 e 65. Geralmente, para efeito visual, a gente trabalha com o máximo que a gente pode, tá? A gente sempre pede para gravar, quando pode, em RAW, né, formato RAW. Quando não pode, é SSTP mesmo. É um padrão que a gente está recebendo. Por se tratar de área de efeito visual, né, isso acaba chegando para a gente. E a maioria dos softwares que a gente acaba lidando, eles não abrem nativamente esses formatos, tá? Então, o que a gente faz são conversões para DPX ou XR, dependendo da circunstância que a gente tem, e opera com sequência. Em 16 bits, 32 bits? 16 bits, 12 e 16, mas quando a gente trata de imagem 3D, a gente trabalha em 32 bits, okay. Com certeza. E que tipo de resolução que vocês estão trabalhando? Vocês estão fazendo tudo em Full HD, 2K, 4K? As produções, elas são Full HD, né? Mas a gente já fez novelas como Dupla Identidade, uma série, na verdade, que ela era 4K. A ideia é a gente sempre estar pesquisando resoluções maiores, sempre lidando com resoluções maiores dentro da nossa natureza. Para você ter ideia, em 2004, se eu não me engano, já foram feitas nossas primeiras filmagens em 4K, usando equipamentos, né, ainda beta, né? Então a gente está sempre correndo atrás, sempre na vanguarda, mesmo que não esteja indo ao ar, não significa que a gente já esteja trabalhando. Então, de fato, a gente trabalha com resoluções bem altas. Inclusive, eu sei que vocês, a Globo, tem um departamento trabalhando junto com a BBC e com a NHK no formato 8K, que eventualmente vai estar por vir, né? Assim que
com certeza assim que o 4K se estabeleceu, o 8K vai vir diante. A gente fez, inclusive, uns testes de gravação em 8K do Carnaval, né? Então, assim, é uma característica, a gente tem que acompanhar a tendência do mercado. Até por isso que a gente está aqui se atualizando para ver, olha, para onde está indo, para onde a gente tem que ir, porque é pesado. E você vê uma tendência agora da Globo saltar totalmente para o 4K, para produções, inclusive de novela, coisa assim, ou você acha que vai manter muito tempo ainda no Full HD? Olha, particularmente não sei te responder essa questão. Ela já cabe para um outro tipo de fórum. Eu posso falar especificamente da área de efeito visual. Na área de efeito visual que eu trabalho, a gente continua recebendo o HD, mas a gente já tem um movimento 4K, né? Seja para archiving e mais tarde você usar isso, ou mesmo para auxiliar as produções HD, né? Se você faz um backlot HD, se você filma em HD e faz um backlot HD, você não tem qualidade quanto um backlot que você faz em 4K, né? Então, de fato, a gente já trabalha dessa forma, com stitch em 4K, várias resoluções que chegam até 12.000 ou até mais. Então, assim, sim, a gente caminha com resoluções mais altas e com mais bits para representação de cor, HDR, 32 bits 16. Então, a gente caminha por esse lado. Ok, Pablo, cara, muito obrigado pela paciência aí com a gente, por sentar para a gente falar. E eu espero que a gente possa conversar mais uma vez com você no futuro. Com certeza, muito obrigado. Pessoal, é isso aí, Pablo, da Rede Globo, e espero que vai ter muito mais entrevista aqui na NAB com gente tão bacana quanto ele. Até a próxima.